Olá, dando sequência aos assuntos que eu considero polêmico, hoje finalmente iremos falar sobre religião. Então, para variar aqui, estou com os meus dois amiguinhos, Tiburasca, manda um salve aí, Tiburasca. Ó, vamos brincar juntos? Esse é o Tiburasca, essa é a minha amiguinha Masha, que está sem o urso. Para mim, religião não é um assunto polêmico. Porque é uma coisa muito simples de se interpretar, pelo menos o que eu acho. Então, não é possível você interpretar a religião, falar sobre religião de maneira isolada, especialmente pelo viés ético, moral. Eu acho que a religião ela é um controle social. Mais um, o detalhe é que ela não é o único, ela é mais um dos controles sociais das classes dominantes que elas têm para controlar a sociedade. E aí depois a gente vai entrar em detalhe por quê. Bom, mas existem diversos outros controles sociais. Talvez nos próximos vídeos nós falemos sobre alguns desses itens. Classes dominantes, ela controla cada um de nós, ou coletivamente, através do consumo. Ou seja, nos estimulando a comprar o que a gente não precisa, com dinheiro que a gente não tem, para isso ter o trabalho que nós odiamos. Através da polícia, que é a repressão, quer dizer, a violência gratuita, a violência física contra a sociedade. A justiça, que é a violência física e psicológica, que corrobora toda para quem não se adaptar. A mídia, que são os rádios, TVs, agora com as mídias sociais, que é a internet, mas a lógica é a mesma. É a propagação de valores, de uma estética, do que é certo, do que é errado, do que é absurdo, do que não é absurdo, quem tem que ser teu amigo, quem tem que ser teu inimigo, e o que você deve comer, inclusive. A desigualdade é uma outra maneira também de controle social, porque toda a nossa dignidade ela é fruto do nosso trabalho, da maioria das pessoas, dos mais pobres. Então, se você perder o emprego, pronto, você corre o risco de morar na rua, de ter que mudar radicalmente tua vida. E o detalhe é que as pessoas falam, muitas vezes não tem emprego. Mesmo a pessoa querendo trabalhar não tem emprego. Então esse medo do desemprego, que seria uma desigualdade, ele faz com que também seja um controle social. Bom, além disso tem as drogas legais e ilegais, não precisa entrar, talvez a gente entre em detalhes em outros vídeos, mas assim, eu acho que a droga ela existe não só como um negócio, que as classes dominantes lucram, seja através da lavagem de dinheiro, seja através dos insumos, mas também uma maneira de você dopar a sociedade. E por último a religião, que agora a gente vai falar, que ela é um instrumento complementar de controle. Ela é horizontal, atinge todas as classes sociais, obviamente que mais os pobres, até porque, como Deus ama a todos. O controle é a partir da fantasia, dos mitos, do folclore, da Bíblia, do diabo, de Jesus e etc. Aí pergunta, se não tivesse religião, o mundo seria melhor, pior? Eu acho que seria a mesma coisa. A única diferença é o seguinte, você teria que repassar essa carga de alívio que a religião proporciona para outra. Então ia ter que ter mais droga, ia ter que ter mais álcool, ia ter que ter mais polícia para reprimir mais. E as mídias teriam que ser mais intensos. Enfim, qual é a definição para mim de religião? É um partido político que defende os fortes e ricos. Essa é a definição. Então ela existe para que as pessoas, especialmente os mais pobres, aceitem a desigualdade. A desigualdade de acesso à saúde, ao lazer, à educação, à cultura, à justiça, etc, etc, etc. Quais são as evidências? Quanto mais desigual for um país, uma região, uma cidade, ou seja, mais a religião se torna importante. Então, assim, se você olhar os países mais religiosos proporcionalmente da população do mundo, são os países da América Central, que coincidentemente são os países mais violentos do mundo. Enquanto que os países do norte da Europa, ali, enfim, Inglaterra, Noruega, Suécia, são os países que mais têm ateus, onde a religião tem menos importância. No Brasil, quando você vai num bairro de classe média, tem pouca ou nenhuma igreja. Porém, quando você vai nas periferias ou nos bairros pobres, tem uma igreja a cada 50 metros. Bom, qual é o modus operandi das igrejas? É uma tática que são muito parecidas, ainda que elas se degladiem entre elas, dizem ter diferença, mas a lógica é o seguinte: coloca todos os indivíduos como idiotas, pecadores, culpados e medíocres. Por outro lado, existe alguém extremamente poderoso
capaz de tudo que podemos imaginar e que não podemos imaginar. E ele é vingativo, ele fica nos vigiando 24 horas todos os dias da nossa existência. E a chave da idiotização, que eu considero isso, é que não podemos questioná-lo. Por quê? Porque já está dito, nós somos uns bostas. E ele é extremamente poderoso, e com detalhe, é vingativo. Então nós somos tão incompetentes que a gente não sabe nem o que é certo e o que é errado. Então o que está acontecendo aí, as injustiças, eu não posso lutar contra as injustiças. Por quê? Porque primeiro que a minha vida já está definida, eu não tenho como reverter isso. Deus já definiu que eu tenho que ser violentado, que eu tenho que sofrer violência, que eu tenho que passar fome. Foi Deus que decidiu. E quem for contra isso corre o risco ainda de ser mais punido. Além de tudo, esse suposto poderoso, ele, apesar de tudo isso, ele é bom. Ele ama a todos. De que maneira ele é bom? Se você, indivíduo, fizer tudo que esse Deus supostamente quer, você poderá, você não está garantindo, que tudo isso é muito confuso, ir para um lugar onde não haverá injustiça, fome, violência, barulho, nada, que se chama paraíso. Cada um tem seu nome, mas é isso. Em resumo é o seguinte, todos nós vamos para um lugar maravilhoso. Quando? Não me pergunte quando. Por quê? Porque em geral é quando nós morremos. Então, em resumo, a religião ela reforça essa vida que não vale nada. Então sofrer aqui é até bom, porque aí você vai até mais reforçado para esse suposto paraíso. Essa é mais ou menos a lógica. Somando-se a tudo isso, esse suposto poderoso que vocês chamam de Deus, ele não confia na gente. Então o que ele faz? Ele autoriza, porque ele é todo poderoso, uma coisa chamada diabo a ficar nos tentando para ver se a gente realmente faz as coisas certas. Então não é culpa nossa, quando a gente faz alguma coisa errada, inclusive tem isso, não foi culpa nossa, é o diabo que nós deixamos ele se apropriar da gente e fazer o mal. Outra coisa, se você quiser ir para o suposto paraíso, você tem que fazer caridade, tá certo? Isso é uma das lógicas, fazer tudo certo, inclusive fazer caridade, ou seja, parte-se do princípio que a sociedade precisa de caridade. Então eu pergunto, um norueguês não vai para esse paraíso. Por quê? Porque lá não existe esse miserável implorando por uma refeição. Algumas exceções. Apesar da igreja ter feito a opção pelos mais ricos e mais fortes, existem setores minoritários, é verdade, da igreja católica, como Teologia da Libertação, comunidades eclesiais de base, que fizeram a opção pelo mais pobre, mais frágil. Porém foram perseguidos e alguns expulsos. Um dos remanescentes disso é exatamente o atual Papa Francisco. Ainda assim não deixa de ser um partido político. Nos Estados Unidos, na década de 50, o principal questionamento ao racismo, à desigualdade com relação ao negro, partia exatamente de líderes religiosos. O exemplo mais clássico, Martin Luther King, que era um pastor evangélico e usou a estrutura da igreja para questionar a desigualdade social, mas de qualquer maneira ele foi morto. A maioria das igrejas, elas existem, especialmente para os mais frágeis, por N motivos. Mas uma é uma opção de lazer, é lá onde você encontra amigos, encontra as pessoas que te tratam bem, às vezes encontra namorada, maridos, né? Então ela tem essa função de uma organização social, que poderia ser outra coisa, poderia ser um salão de festas, claro que a um custo muito alto. Principalmente as igrejas, elas cumprem o papel na sociedade, como o Estado é muito omisso, muito ausente, especialmente para os mais pobres, ali você cria uma rede social de solidariedade, que você fica mais protegido. Então as pessoas vão na igreja por esse motivo, principalmente, não para adorar o suposto Deus e tal. E por último, mas por que a classe média vai também na igreja? Ainda assim lembrar que quando iam lá nos primórdios, há 100, 200 anos atrás, já tinha igreja para o preto e igreja para os outros, para quem não sabe. Isso era muito comum. E mesmo hoje existem igrejas para classe média, igreja para pobre, existe essas distinções. Mas porque as pessoas, mesmo a classe média, ela também procura carinho, ela também procura atenção, que às vezes ela não tem na casa dela. Então a igreja cumpre esse papel. Então não é necessariamente a busca desses milagres, dessa fantasia, mas também isso. É isso, eu acho que eu colaborei. Eu espero ter colaborado com o debate aí e falado alguma coisa que seja procedente para alguma parte da população.